Gratidão, Naina, pelo resumo aqui. Depois eu vou postar, gente, essa transcrição no meu blog também, para vocês poderem reler tudo. Mas vou ler agora para vocês um resumo do que... Não é a transcrição exata de tudo que foi dito, eu vou ler um resumo do que foi dito nessa atualização. Então, vamos lá. Essa daqui é o vídeo do Star Nation News, episódio 24, apresentado semana passada, 1º de abril de 2024, que fala dos desenvolvimentos dos últimos eventos galácticos que estão impactando o futuro da Terra como civilização planetária. Então, começa com o Thor Han, contando o seguinte: em 17 de março de 2024, um novo desenvolvimento ocorreu na Lua da Terra, que ele chama de Luna. 3 das 17 cápsulas recentemente recuperadas no núcleo central da nave lunar foram ativadas e começaram a se comunicar. Vários instrumentos em todas as instalações da Lua da Terra estavam recebendo sinais codificados matematicamente. Os engenheiros de comunicações da Aliança da Terra na Lua, que inclui especialistas da Terra e pessoal da Federação Galáctica de Mundos, começaram o processo de decifrá-los. Prometia ser um desafio muito emocionante. Nos dias que se seguiram, a Aliança da Terra pediu ajuda à Confederação Intergaláctica para entender os sinais codificados, porque eles não estavam conseguindo entender sozinhos. E aí, então, vieram essas duas pessoas que estão aqui no desenho da tela, o engenheiro de comunicações alteano Shir Ika, que é a mulher da imagem, e o cientista Ormong Jikaat Ashtamir, cada nome, minha gente, que é o homem aí da imagem. O cara, ele tinha sido responsável por recuperar as câmeras, as cápsulas, né, recém-descobertas para análise adicional no ano passado. E eles chegaram à Lua em 20 de março de 2024 e se reuniram com engenheiros de comunicações da Aliança da Terra. No dia 27 de março, um trecho do relatório desse cientista, Ormong Jikaat, foi traduzido para o inglês e enviado para Helena Danam, contendo informações adicionais da cientista alteana Shir Ika. Então, vamos lá. O que é que estava escrito nesse relatório? Tá? Então, o Jikaat diz o seguinte: nem todos os 17 tripulantes da embarcação Lua se comunicaram com a consciência central dela. Apenas 4 deles o fizeram, e 3 deles começaram a interagir com todos os sistemas de comunicação métrica da nave, que são os únicos dispositivos capazes de receber esse tipo de linguagem estruturada como pacotes. A informação chegou criptografada, permitindo que os dispositivos métricos pudessem integrá-la, mas faltava um transcritor de codificação. Os seres nas cápsulas provavelmente pensaram que seríamos capazes de descobrir que o transcritor de codificação estava na interface com a consciência. Embora nossos estudos recentes sobre essas câmeras deixem claro que ninguém conseguiu comunicação via DNA com esses seres, a resposta era consciência. Tem sido um desafio para o pessoal da Aliança da Terra descobrir como fazer comunicação com a consciência. Então, a oficial de ciência Shir Ika e eu pudemos ajudar. Essa informação está embutida em cápsulas sônicas temporais transportadas em ondas portadoras longitudinais. O som é uma onda longitudinal, tá, gente? Não é a onda... não lembro qual é o nome da outra onda. O sinal emitido por 3 das 4 câmeras ativadas foi pulsado em 3 sequências, uma vez cada câmera, em intervalos de 5 minutos terrestres e registrado por todos os vários tipos de equipamentos métricos que operam na nave Lua. Como faz parte de sua faixa de comunicação natural, o cientista alteano Shir Ika, a cientista, né, que é a outra, foi capaz de interagir com os 3 sinais pulsados e traduzir as mensagens. Essas mensagens consistem em 3 séries de vários planos técnicos, equações científicas matemáticas relacionadas à natureza do universo e uma mensagem para os terráqueos. E aí, a Shir Ika fala o seguinte: uma cápsula sônica temporal é o que chamamos de ovos de dados em Altea. Parênteses, lembra que a Helena Danam diz que ser uma semente estelar de Altea, tá? Então, esse é o povo dela. Eles podem ser transmitidos em ondas portadoras ou embutidos em cristais, como ovos de cristal, pontos de quartzo ou tablets de cristal. Usamos ovos de dados em nossas comunicações diárias, assim como muitas raças avançadas. Considerando a totalidade do que exploramos nesse universo, considerando também todas as formas de vida em todos os níveis de evolução, esse tipo de linguagem é a mais comum e supera todas as formas de linguagem falada. Esta não é a língua original da fonte, mas é o seu primeiro processo evolutivo. Parênteses aqui. Então, como é
a linguagem que os alteanos normalmente usam, por isso que chamaram eles, porque eles usam essa linguagem entre eles, então eles eram capazes de entender essa comunicação. Uma onda portadora pode ser uma onda elétrica cerebral, um pulso eletromagnético. Uma onda escalar longitudinal pode ser uma onda de rádio ou uma onda de frequência. Ovos de dados podem ser carregados por muitos meios. Assim como acontece com a leitura de informações criptografadas em cristais, a descriptografia de ovos de dados transportados em uma onda escalar ocorre quando ela interage com a consciência. Para ler informações codificadas em um dispositivo de cristal, é necessária uma interface de DNA para estimular a chave morfogenética piezoelétrica do dispositivo. Mas quando a mesma informação é transportada por ondas escalares, nenhuma interface de DNA é necessária. A informação é descompactada diretamente na mente do receptor. Esses ovos de dados são cápsulas temporais nas quais uma grande distorção temporal permite que uma grande quantidade de informações seja armazenada. O receptor lerá as informações descomprimidas em tempo real, mas se ele estiver em tempo linear, apenas um segundo se passará. Eu suponho que é o que a gente chama de download, sabe? Quando você recebe assim, um segundo, de repente vem uma quantidade gigante de informação. Os seres nas câmeras da nave satélite Lua se comunicam dessa maneira. É importante notar que as câmeras não carregam um corpo biológico físico, mas elas são crisálidas, que são como as pupas das borboletas que hospedam uma consciência plasmática. Ou seja, gente, aqui a gente está falando de novo de algo parecido com um apitolém, tá? A consciência plasmática não requer um avatar biológico, e eu suponho que eles não têm DNA e por isso eles não usam chaves de DNA para comunicação. Em seu estado natural, elas existem sem um corpo, sem um avatar biológico. Esse tipo de forma de vida nas câmaras lunares não é deste universo, pois elas não existem na grade de tempo deste universo. Certamente aprenderemos mais sobre elas quando o tempo deles se fundir com o nosso, porque aí é uma questão de tempos diferentes. Olha que interessante. Entre as informações técnicas que estão sendo tratadas pela Aliança da Terra está uma mensagem dessa cultura para os humanos da Terra, tá? Então eles nos mandaram uma mensagem. Aí aquelas mensagens que vem meio telegráfica, assim, é bonito, mas é meio telegráfico, tá? Eu não vou ler com a voz de Helena Danan, que vai lendo, fazendo todos uns... Fala o seguinte: chegou a hora. Humanos da Terra estão ativando mudanças na frequência do planeta. Recomeço. Chegou a hora. Nós, das 7 galáxias, estamos de volta. Anunciados pelos semeadores da vida. Somos um. Através dos universos, um. Somos um. Chegou a hora. Quando os humanos da Terra se libertam da ilusão, as inclusões escuras foram removidas. O planeta Terra está pronto. Humanos do planeta Terra devem ativar. Eles precisam entender. Agora, quem são? O que é criação? O que é espaço? O que é tempo? Quem são? Quem somos? E tudo se tornará um novamente. Um é a liberdade. Um é o último nível de evolução. Volte ao ponto central da fonte, dentro da sua estrutura celular. DNA. DNA. Lembra que a Pitolene estava falando que a família dela estava voltando? Gente, está parecendo ser plasmático para tudo quanto é lado. Mó legal isso. E aí a gente entra numa outra parte da atualização do Star Nation News, em que é uma mensagem do Anax, tá? Que é esse daí que tá, a imagem que está aí na tela. Então, ele é um conselheiro de Aunilan, e é um dos contatos mais antigos da Helena Danan também. Lembrando que Aunilan é uma das estrelas do cinturão de Órion, tá? Então, assim, em Órion não tem só seres negativos, tá, gente? Existem algumas espécies positivas também, e o Anax é de uma delas. Então, o conselheiro de Aunilan, Anax, reporta ter sido concluída a exploração da área ao redor do olho da nebulosa M45 ou vórtice central. O desmantelamento de um vasto número de superestruturas deixadas para trás pelos Nebu serão finalizadas no futuro próximo. Essas superestruturas construídas no espaço, escondidas dentro da nebulosa, são formadas por portos e por antigos berçários de clones de Grace. O olho central, localizado no antigo cubo Kaaba,
está bloqueado, estável e aberto para trânsito. No momento, o uso desse vórtex é estritamente regulado, pois ele se conecta ao vazio e é um atalho para outros universos. O conselheiro Anax reporta também que a guerra galáctica da Aliança da Terra contra o Império Sikaar está intensa próximo à zona de Orion. Após ataques à frota Murtal do sistema estelar Corena por naves piratas Sikaar que tinham escapado de uma zona de guerra nas proximidades, os Murtal são uma cultura pacífica de comerciantes protegida pela Federação Galáctica de Mundos e parte do Império Anar. Quando ela fala Anar, estamos falando para a gente dos Anunnaki. Então, por isso, o imperador Anu enviou mais frotas para proteger as zonas neutras nas fronteiras de Orion. Segundo o conselheiro Anax, apesar das forças Sikaar terem sido esmagadas pelas forças da Aliança, ainda restam muitos pequenos esquadrões pirata, perambulando e causando o maior dano possível até o completo colapso desse império Sikaar. Essas forças piratas de 3 ou 4 naves são fáceis de neutralizar, mas são difíceis de serem detectadas. Com a mudança vem a resistência para ambos os escuros e a luz. Essa é uma lei natural do universo. E aí, no final, a Helena Danan dá a opinião dela sobre tudo isso. Tá? Comentários finais dela. Então, ela diz que ela entende completamente a decisão da Aliança de não dar todos os detalhes das fórmulas matemáticas e os esquemas técnicos publicamente nesse momento, já que o Estado Profundo ainda está no poder. Eles estão desmoronando como o Império Sikaar, mas ainda estão lá. Né? Mas como eles ainda podem usar essas informações para o mal, foi decidido que serão divulgadas quando for seguro. Helena também coloca como interessante como tudo parece estar acordando ao mesmo tempo. Então, a gente está falando do módulo central da Lua, as câmaras com as consciências plasmáticas, a mensagem sobre a abundância da frequência da Terra, as mensagens que estão vindo sobre as arcas, e a Helena defende que essa mensagem também pode se aplicar pessoalmente a qualquer um de nós. Então, a gente está falando em várias escalas diferentes. Helena também comenta sobre o eclipse e diz que devemos tomar cuidado com oportunistas usando o momento para ganhos pessoais e financeiros. Um eclipse é um evento astronômico recorrente e não é necessário preocupação. Para Helena, o eclipse não será um evento de despertar em massa. Ela fala que esse tipo de evento, como um eclipse solar, não tem a função de afetar a consciência de cada um dos indivíduos. Na visão dela, isso não existe, pois cada um está seguindo uma própria evolução no seu ritmo. Nesse processo, a Terra está progressivamente mudando de frequência porque estamos entrando em uma zona de frequência mais alta na nossa galáxia. Isso, o Programa Espacial Secreto já sabia disso, tá? Há décadas, que a gente ia entrar num setor da galáxia onde naturalmente essas mudanças iam acontecer porque faz parte de onde a gente está. Não é preciso ter medo de profecias do fim do mundo. O conselho de Helena para o eclipse é estar em uma frequência de vibração alta. Mas não podemos esquecer que temos magos trabalhando para as forças escuras. E esses magos conseguem lançar feitiços mais rapidamente em momentos como, por exemplo, um eclipse. É um fenômeno natural, não devemos dar atenção às narrativas criadas na internet. Sobre o relatório do conselheiro Anax, ela diz que a guerra é um processo normal, a fonte é ao mesmo tempo dual e ao mesmo tempo como o yin e o yang. As guerras são parte do processo evolucionário do universo. É preciso desafiar os potenciais dos seres vivos. Se não há desafio, não há evolução. Se não nos esforçarmos para sermos sempre melhores, se não estamos nos autodescobrindo, não existe evolução. Somos todos atores nisso. Em relação ao incidente do ataque da frota pirata Sikaar aos Murtal nas zonas neutras, a Helena acha que isso foi uma provocação e acha que os Sikaar estão desesperados fazendo operações suicidas. Guerras não devem acontecer em uma zona neutra, mas em zonas de guerra ou zonas de confronto. Atacar uma zona neutra é uma violação e a resposta é imediata. Um confronto nas zonas de guerra fica entre as partes envolvidas. Já quando o conflito acontece dentro das zonas neutras, a Federação Galáctica interfere, ou quem quer que esteja protegendo esse sistema solar ou essa cultura. Guerras são coisas horríveis e ninguém quer passar por uma, mas no fim, elas mostram as nossas forças e fraquezas e nos tornam indivíduos mais fortes, mais inteligentes, mais conscientes. Lembre-se do nosso dever de passar o que sabemos aos outros, isso também é evolução. Lembrando que os acordos Artemis, acho que tanto Artemis quanto os acordos de Júpiter, eles criam zonas neutras em volta dos planetas e luas do sistema solar, tá? Por isso que não podem existir conflitos
uma vez que isso fica definido, né. E aí eu queria trazer um comentário final que eu gosto sempre de lembrar as pessoas, porque quando a gente vê essas histórias cabulosas, fantásticas, trazidas por alguns dos denunciantes, ou por alguns dos contatados, como a Helena Danam, tem muita gente que começa a tratar tanto a Helena, ou às vezes o Torran, ou às vezes o Enki, como se eles fossem oniscientes. E fazendo isso, a gente começa a tratá-los como se eles fossem deuses, tá? E aí eu queria lembrar todo mundo que nem a Helena, nem o Torran e nem o Enki são oniscientes. Se eles fossem oniscientes, eles seriam capazes de prever uma série de coisas que eles não foram capazes de prever, tá? Eles só funcionam num outro nível de consciência que é mais expandida do que o nosso aqui, mas eles não são oniscientes, tá, gente? Então lembrem que eles sempre estão apresentando um ponto de vista deles e é possível que existam outros pontos de vista de outras pessoas, de outras civilizações que não necessariamente vão estar em plena concordância com o que eles trazem aqui.